Olá a todos, neste vídeo mostro como fazer croissant francês colorido, alguns recheados com geleia de morango, mas podem utilizar a mesma receita para fazer croissant francês simples ou com outros recheios e outras cores. Espero que gostem do vídeo, como sempre se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários e logo que me seja possível eu respondo. Adicionar 500 gramas de farinha 55 com 7 gramas de sal. Adicionar 25 gramas de melhorante brioche e 25 gramas de açúcar. Adicionar 25 gramas de manteiga. Adicionar 200 ml de água fria. Amassar até misturar bem. Adicionar mais 50 ml de água fria. Adicionar 25 gramas de fermento padeiro fresco. Amassar até ganhar liga. Com as mãos molhadas verificar o ponto de véu da massa. Neste ponto a massa deve estar bem elástica e formar um véu quase transparente. Retirar 150 gramas de massa para colorir. Adicionar um pouco de corante em gel. Amassar com raquete até envolver bem a cor. Inicialmente usei um gancho, mas como é pouca massa não conseguiu misturar e tive de trocar por raquete. Deixar a massa principal descansar um pouco tapada e tender 200 gramas de manteiga em forma de retângulo.
Nesta receita dou 3 voltas simples à massa, mas se quiserem um coração um pouco mais folhado, podem dar apenas 2 voltas simples ou uma volta em livro e uma volta simples. Deixar sempre a massa descansar entre as voltas, bem tapada com película ou com um plástico, 10 a 15 minutos no frigorífico.
Apesar de que eu recheei estes corações antes de cozer, é melhor serem recheados após a cozedura quando estiverem frios. Com um saco pasteleiro e uma boquilha lisa, colocam por baixo do coração e injetam o recheio que vocês quiserem usar. Tapar os corações de preferência com plásticos e deixar levedar bem. Pré-aquecer o forno a 190 graus e colocar no fundo um recipiente com água a ferver para criar vapor. Cozer os corações durante cerca de 20 minutos até ficarem dourados, mas sem queimar a cor. Pintar os corações cozidos com calda de açúcar fraca aromatizada com pau de canela. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida ou dificuldade, coloquem nos comentários que eu vou tentar ajudar. Se puderem, passem na página principal, no mini vídeo que eu fiz destes corações, deixem um comentário sobre o que acharam e a vossa opinião para todos os seguidores verem, que eu agradeço. Um abraço a todos e obrigado pelo vosso apoio.